Boa noite, graça e paz. Se essa é a sua primeira vez no nosso meio, meu nome é Thiago Zambelli e eu fico muito contente com a sua visita. Aos que são de casa, vocês já sabem o meu nome, mas talvez não saibam o quanto eu desejo que nenhum de vocês desperdice as oportunidades de, no Natal, falarem do Evangelho. Nessa época do ano, essas oportunidades, elas crescem muito. Aproveitando, eu queria ouvir de vocês. Quais palavras vêm à sua mente quando o tema é Natal? Não foi uma pergunta retórica, eu quero escutar mesmo. Natal, e aí? Uma palavrinha. Ceia? Família? Esperança? Nascimento? Panetone? Fé, luzes, perdão. Do jeito que estão as coisas, eu coloquei até aqui no meu esboço. Vermelho, verde. Coca-Cola. Vermelho. É verdade, cara. Talvez para alguns banquete, bacalhau, árvore, né? Todas essas são boas palavras. Mas uma palavrinha que me vem à mente, muito forte à minha mente, é a palavra salvação. Então, se pretendemos usufruir desse feriado, tanto para o bem-estar da nossa alma, como para a possibilidade de semear a boa nova de Cristo, entender bem sobre a salvação conforme a Bíblia ensina, é importantíssimo. Sendo assim, eu queria orar com vocês e pedir a Deus que Ele abençoe esse nosso tempo e, de fato, nos ajude a aproveitar muito bem as oportunidades que nós teremos nesse mês, nos dando coragem, nos dando sabedoria. Senhor, eu quero te pedir para que o Senhor nos ajude a entendermos essa mensagem conforme a Tua palavra e sermos encorajados para que mais pessoas conheçam da verdade que o Senhor apresenta na Tua palavra. Que isso não seja somente para nós, mas por meio de nós, outras pessoas saibam a respeito do Evangelho, da boa notícia, que elas entendam e creiam. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O cristianismo é uma religião sobre salvação. Infelizmente, trazer a palavra salvação ao lado da palavra cristianismo, ela está fora de moda. Mas isso não muda a verdade. A igreja moderna, ela se afastou da Bíblia e por causa disso se esqueceu que de Gênesis a Apocalipse existe uma narrativa muito bem detalhada de salvação. Logo no início, o homem e a mulher pecaram, mas Deus tomou a iniciativa para salvá-los da culpa e do poder do pecado. E o evento mais claro dessa salvação bíblica começa exatamente na proposta do dia 25 de dezembro. Não estou afirmando que não havia nada sobre salvação antes de Jesus nascer de Maria. Eu estou somente ecoando o que o autor de Hebreus apresenta sobre Cristo, a primazia que ele dá para Cristo e o que o evangelista e apóstolo João escreveu no capítulo 1, versículo 14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. E o que isso significa? Que o grande marco da salvação começou com a encarnação, quando Deus se fez ser humano como eu e vocês somos. Mas então, o que é salvação? Nós precisamos nos libertar da redução que fizemos sobre o significado de salvação. Por exemplo, alguns dizem que salvação é perdão, mas salvação não é somente perdão. Salvação representa todo o plano de Deus para a humanidade, e isso inclui pelo menos 3 fases. A primeira fase é a libertação da culpa e do juízo causado pelo nosso pecado. Pela fé em Cristo, nós fomos libertos tanto da culpa quanto do poder que o pecado tinha sobre nós. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. E essa libertação, adquirida exclusivamente mediante a fé em Cristo, acontece com um perdão total e gratuito, é de graça.
acompanhado da nossa reconciliação com Deus e da adoção como seus filhos. É por meio de Cristo que nos achegamos a Deus, é por meio de Cristo que nos tornamos parte da família de Deus. A segunda fase é a libertação progressiva da habilidade de fazermos o mal. Quando cremos em Cristo, nós nos tornamos parte da família de Deus e pelo poder do Espírito Santo que começa a habitar em nós quando nós cremos, nossa transformação continua em direção a sermos como Jesus. Isso significa que, não significa que nós não erramos mais, que nós não pecamos mais, significa que existe uma luta convencida e reforçada pelo próprio Deus em nós contra o pecado. A terceira fase é marcada pela libertação final e total do pecado, tanto da nossa natureza pecaminosa quanto das nossas ações pecaminosas. Haverá um dia que o nosso DNA, o nosso ser, não desejará mais fazer o que é mal. Haverá um dia que o nosso corpo será plenamente transformado, assim como o mundo no qual um dia nós viveremos. Essas três fases são apresentadas no Novo Testamento e até podemos chamá-las, para simplificar, de fase 1, justificação, primeiro justificação, segundo santificação e terceiro glorificação. Sendo que o ponto que eu quero concentrar o nosso tempo de estudo hoje é a primeira fase, na justificação. E para isso, nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 a 14. E eu sugiro que você deixe a sua Bíblia aberta nesse trecho. Eu vou ler, eu tenho os versículos aqui, mas é muito bom que você, à medida que eu vou falando com vocês, vocês vão consultando, conferindo, conforme se apresenta nas Escrituras. Tá? Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Diz assim a partir do versículo 9. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos, publicano. O fariseu, em pé, fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Vocês sabem o que é uma parábola? Parábola é uma história geralmente curta, comum do dia a dia, usada por Jesus para revelar uma verdade espiritual que vai além daquelas palavras, uma verdade mais profunda. O contador da parábola, ele usa elementos comuns, conhecidos pelo seu público, para mostrar uma realidade que vai além dessas letras, das palavras ali do dia a dia. Ela tem um princípio profundo a ser notado. E para melhor entendermos essa palavra, vale a pena começar pelo final. Com uma única palavra, exaltar, Jesus resumiu a grande bênção que o publicano recebeu, mas o fariseu perdeu. Outra palavra importante é justificar, que foi muito usada pelo apóstolo Paulo, que escreveu suas cartas anos depois desse evento. Mas justificar também é uma palavra que aparece bastante no Antigo Testamento. É um termo técnico, um termo legal, emprestado dos tribunais. Um jeito fácil de entender o que é justificação, o que é se justificar ou justificar, é pensando no seu antônimo, no oposto do seu significado. É condenação. Os magistrados daquela época eram instruídos a justificarem os justos e a condenarem os culpados. Ou seja, declarar inocente quem era inocente e declarar culpado quem era culpado.
O contrário disso era abominável para Deus, como ensina Provérbios 17:15. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Para um fariseu, um publicano, esse publicano é a outra palavra, o cobrador de impostos, ele nunca poderia ser declarado justo. Os publicanos eram extremamente desprezados, e tanto por razões políticas quanto morais. Eles eram judeus que trabalhavam para os romanos. Então eles eram vistos como traidores pelo seu próprio povo, eram vistos como colaboradores políticos de Roma. Além disso, eles tendiam a sempre conseguir um dinheiro a mais. Como? Extorquindo o seu próprio povo. Eles coletavam dinheiro, os impostos que eram devidos, eles pediam mais do que era devido. Os fariseus, por outro lado, eram bem populares. De forma geral, o ponto de vista religioso que eles tinham era bem aceito pela grande maioria dos judeus. Eles eram rigorosos, tanto na política quanto na moral. Eles se recusavam a se comprometer com os romanos e estavam decididos a permanecer puros a tudo que entendiam ser impureza ou imundícia. E como líderes religiosos, eles pregavam que a lei de Deus precisava ser obedecida, e também eles pregavam sobre a vinda do reino de Deus, que seria o lugar da morada para todos aqueles que fossem justos, como eles pensavam ser. Vejam de novo o versículo 9. Os fariseus confiavam em sua própria justiça. E gravem bem isso. Porque quando vocês forem sentar no colo do Papai Noel e ele te perguntar se você foi um bom menino, uma boa menina naquele ano, ele vai querer ouvir de você um belo sim, eu fui. Ele vai querer ouvir que você confia na sua própria justiça, para só então ele te dar o presente. Mas não é essa a resposta que nós devemos dar, pelo menos não para Deus. É verdade que os dois protagonistas da história tinham coisas em comum. Os dois homens foram ao templo, os dois foram orar, os dois oraram de pé, os dois começaram as suas orações dizendo, Deus. Mas as semelhanças acabam aí. As diferenças deixam bem claro que cada um representa um grupo diferente, uma visão diferente. E Jesus destacou isso. Primeiro, a opinião que cada um tinha de si mesmo era completamente diferente. O fariseu, ele orou, Deus, eu não sou, eu jejuo, eu dou, eu ganho. O pronome pessoal, ele recheia toda a oração do fariseu. Foram 5 vezes. O publicano, ele também usou o pronome pessoal, eu, 2 vezes, mas não foi da mesma forma. Ele não se considerava um homem que pudesse fazer qualquer coisa para conquistar a bondade de Deus, nem mesmo que ele tivesse o direito de se dirigir a Deus. Pelo contrário, ele se via como alguém necessitado da misericórdia de Deus. Ele disse, Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. A opinião que cada um tinha de si mesmo também, ela é percebida na introdução que o próprio narrador da história, no caso Lucas, ele faz. Ele disse, em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. O público para o qual Jesus contou essa história tinha um representante, um fariseu. Eram os fariseus que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os demais. Mas o publicano, o cobrador de impostos, ele também se considerava especial, mas não por suas virtudes, e sim por seus pecados. De novo, vejam o que o publicano disse. Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Ele era ciente das suas falhas. Ele não precisava comparar a sua vida com a dos outros. Ele enxergava a sua necessidade de misericórdia. Vocês conseguem perceber essas diferenças?
Conseguem ver como eles se enxergavam? Enquanto o fariseu tentou chamar a atenção de Deus para o que ele via como sendo seu mérito, o publicano, por outro lado, ele nem quis entrar em detalhes. Considerar-se pecador era suficiente. Uma outra diferença estava na postura com que orava. Os dois estavam de pé, conforme o costume judaico, mas postura é muito além do que a posição. Se deitado, se ajoelhado, se sentado, se de pé. Nesse caso eles estavam de pé, mas o fariseu, de pé, estava orgulhoso de si mesmo. Ele se sentia perto de Deus. O publicano, diz o texto, que ele ficou à distância. Ele deve ter ficado longe do templo. Não se achava digno nem de entrar. O texto ainda diz, e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Parece não haver dúvida o que Jesus queria mostrar. E o que ele queria mostrar era a humildade do publicano. Ele manteve os pés longe, como Moisés, no episódio da sarça ardente. Ele sabia que era indigno de estar próximo, de estar perto. Ele batia no peito com pesar, reconhecendo a sua culpa. Nas palavras do publicano, nós vemos contrição. Então, diante da opinião que cada um tinha de si mesmo e da postura que oravam, não é de se admirar, em terceiro lugar, qual era a conclusão de Jesus sobre quem foi justificado. No versículo 14 nós lemos, foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. A conclusão de Jesus deixa claro que existia uma distância infinita entre os dois. É a mesma distância entre o céu e o inferno. Por que isso? Muita atenção aqui. Por causa da fonte de confiança de cada um. Meus irmãos, a avaliação que cada um deles fez de si mesmo estava ótima. E entender isso é entender o ponto principal da questão aqui. Eles não estavam mentindo e nem exagerando quando falaram a respeito deles mesmos. O fariseu era o que ele dizia ser, religioso e justo. Ele realmente foi ao templo para orar, ele realmente jejuava, ele realmente dava o dízimo. Aliás, essas três ações, orar, jejuar e dizimar, eram tidas como os três principais deveres religiosos. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele deixou claro que esperava que os seus discípulos orassem, jejuassem e dessem ofertas. O fariseu da nossa história, da parábola, ele foi além da lei. A lei dizia que os judeus precisavam orar 2 vezes no ano. Uma vez no dia da expiação, no Yom Kippur, e outra vez quando eles relembram a destruição do templo de Salomão. Mas aquele judeu da parábola, ele jejuava 2 vezes, não era por ano, era por semana. A lei dizia que os judeus tinham que dar a 10ª parte da sua produção, ou seja, do que a sua terra e os seus animais produziam. Mas aquele fariseu da parábola, ele disse dar o dízimo de tudo. E isso significa que ele estava obedecendo fielmente a um dos seus votos, um voto de fariseu, porque na Mishnah é um livro que servia como uma espécie de manual que detalhava como os judeus deveriam aplicar a lei de Moisés. Não é parte da Bíblia, é um livro paralelo. Dizia que os fariseus precisavam dar o dízimo de tudo que come, de tudo que vende e de tudo que compra. E ele fazia isso. Nós também não precisamos duvidar da justiça do fariseu. Ele estava dizendo a verdade quando declarou que não era ladrão, que não era corrupto e nem adúltero, agora usando as palavras da Nova Versão Internacional. Pelo menos no que se podia ver de fora. De fora, ele não havia violado nenhum mandamento de Deus quanto à sua honestidade e à sua moralidade. Esse era um fariseu admirável. E ele próprio acreditava nisso.
De novo, ele acreditava muito nisso. Por outro lado, o cobrador de impostos era desprezível. Ele se considerava pecador e não há dúvidas para questionar isso também. Então, como Jesus, justo como ele é, aplicando essa justiça perfeita, podia declarar que o fariseu era culpado e o publicano foi justificado? E eu chamo a sua atenção de novo aqui. Entendam que o fariseu não foi condenado porque ele seguia a lei, mas porque ele era hipócrita. A sua justiça, a justiça do religioso fariseu era aparente. Se ele olhasse para dentro de si, para o seu próprio coração e visse como Deus o vê, ele perceberia que sua confiança em si mesmo era infundada. Quanto ao publicano, sua justificação não veio porque ele era pecador, mas porque depois de ter admitido ser pecador, culpado e merecedor de juízo, ele clamou a Deus por misericórdia. Ou seja, ele pediu a Deus que não aplicasse a sua justiça, a sua disciplina, apesar dele a merecer. Percebem? Os dois homens eram pecadores e mereciam juízo, mas somente um admitiu e pediu que Deus tivesse misericórdia. Não é à toa que Deus disse em Mateus 21, versículo 31, eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Eles não entrariam no reino de Deus porque eram publicanos ou prostitutas, mas porque se humilharam, reconhecendo o seu pecado e em seguida arrependendo-se e crendo. Essa diferença, a fonte de confiança de cada um, é a diferença. É a diferença fundamental. E é isso que nós precisamos apresentar no Natal, ou em qualquer outro dia, quando tivermos a oportunidade de falar do Evangelho para alguém. A fonte da nossa confiança para a nossa salvação não pode ser aquilo que nós fazemos, mas aquilo que Deus fez. A expectativa do fariseu era que a sua própria justiça o levasse mais para próximo, mais para perto de Deus. Isso é semelhante à expectativa que um dia eu tive, de achar que Deus teria a contagem perfeita de tudo aquilo que eu fiz, tudo de bom e tudo de ruim. E eu lutava, e eu também torcia para que nessa contagem o que eu fiz de bom superasse o que eu fiz de ruim. Notem que o publicano, ele estava tão consciente da sua própria culpa, que ele nem precisava comparar as suas ações ruins com as suas ações boas. Ele também não precisava se comparar com nenhuma outra pessoa. Ele estava tão ciente dos seus pecados, que tudo o que ele queria, e tudo o que ele precisava era misericórdia. Quanto mais analisamos esses dois homens, mais percebemos o quanto eles eram diferentes. Olhem como o fariseu começou a oração dele. Eu te agradeço, Deus. Olha que legal, ele começa com gratidão. Foi com gratidão pela grandeza de Deus, né? Não. Foi com gratidão porque Deus é bondoso, generoso? Também não. Foi gratidão pelos méritos dele. Olha como eu sou, obrigado por eu ser o cara. Deus, obrigado, porque eu não sou que nem o Cláudio. Obrigado, porque eu não sou que nem o Eduardo. Eu não sou que nem a Valna. Essas são pessoas pecadoras, imundas, mentirosas, gananciosas. E o publicano? Onde é que estava a confiança dele? Qual era a fonte da confiança dele? Notem, ele tinha vergonha do passado. Ele parecia querer ser uma pessoa melhor. Ele não decretou que Deus fizesse algo por ele. Ele sabia que era pecador e também sabia que a única saída que tinha era depender da misericórdia de Deus.
E foi nessa misericórdia que ele colocou a sua confiança. Possivelmente ele se lembrava de Êxodo 34:6, que diz: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. A diferença daqueles dois homens era que um pediu justiça com base em seus méritos, enquanto o outro, ele reconheceu toda a sua falta de mérito e pediu a Deus por misericórdia. E foi assim que Jesus terminou a parábola. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que batem no peito por causa de orgulho, do orgulho que eles são, daquilo que eles talvez tenham, esses serão humilhados. Os que batem no peito em lamento e indignação pela própria condição pecaminosa serão exaltados. Meus irmãos e minhas irmãs, essa verdade, ela se repete aos montes nos evangelhos. Para vocês terem uma ideia, qual é a história que Lucas narra logo depois dessa parábola? É quando os apóstolos repreendem as crianças de chegarem perto de Jesus. Mas o que Jesus diz? Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Os apóstolos ainda não haviam aprendido que a dependência humilde de uma criança era a condição essencial para serem aceitos por Deus, e que era exatamente isso que os fariseus não tinham. Uma outra parábola que Jesus conta é a do servo impiedoso. Em Mateus capítulo 18, dos versículos 21 a 35, nós aprendemos que um servo estava tão endividado com o seu senhor que ele não tinha condições de pagá-lo. Mesmo assim, o seu senhor o perdoou. Note, o perdão de Deus é um presente. Não é uma recompensa por algo que merecemos em função dos nossos méritos. Quando Jesus conversa com uma mulher de Samaria, em João 4, ele diz: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. 2 capítulos depois, em João 6, versículo 27, nós lemos: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Nessa mesma conversa, no próximo versículo, questionam Jesus: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Nossa, tem bastante obra aqui, né? Crer. Tudo o que é necessário é crer, é confiar em Deus. Esse é o mesmo destaque que existe na parábola do fariseu e do publicano. Vamos aproveitar para, no Natal, falar do Evangelho? Não há como fazer isso se não soubermos que a vida eterna é um presente e não um salário. A vida eterna é de graça, ela não é merecida. Ela se torna nossa, não porque fizemos por merecer, mas porque nós abrimos a nossa mão como se abre para receber um presente. A salvação é pela fé, não por obras. Não foi por obras, nunca foi por obras, sempre foi por causa da graça de Deus. Então, chegando ao final dessa breve mensagem, eu vou dizer para vocês um ótimo resumo, feito pelo falecido teólogo anglicano, John Stott, que ainda tem bastante influência na igreja dessa geração. Deus nos aceita como pecadores não por causa de algo que façamos ou de qualquer qualidade que tenhamos, mas por causa da sua misericórdia, com base na obra consumida de Cristo, na qual
pela graça, depositamos nossa confiança. Nós somos aceitos por Deus por quem Deus é, misericordioso. Você não é aceito por Deus porque é legal, porque tem uma piscina na sua casa, porque você fez doutorado, ou porque você já viajou para diversos países. Você também não é aceito por Deus porque suas ofertas na igreja são grandes, ou porque você nunca falta no culto. Deus olhou para você e disse: não merece. Mesmo assim, eu vou presentear. Nenhum de nós merece, porque o natural é orarmos como o fariseu orou, achando que a salvação acontece pela nossa própria força, pelas nossas obras, pela nossa piedade. O natural é olhar para a vida dos outros e pensar: até que eu não estou tão mal assim. Quando Deus nos convence dos nossos pecados, nós começamos a perceber quão pecadores nós somos, quão indignos nós somos de estarmos próximos desse santo Deus. Quando isso acontece, nossa opção é uma só: é orar o que o publicano orou. Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Segundo a palavra de Deus, esse convencimento brota quando escutamos, entendemos e cremos no Evangelho. Alguém nos ensina que somos pecadores, nos ensina que Jesus tomou o nosso lugar na cruz, que Ele ressuscitou, tudo para que eu e você pudéssemos, pela fé nele, em Cristo, desfrutarmos do perdão do nosso Criador. É necessário pregarmos a verdade. O salário do nosso pecado é a morte, mas em Cristo recebemos o presente da vida eterna, se cremos nele. Já pensou? Ser um veículo de Deus para entregar todos esse presente? Falar do Evangelho, falar do amor de Deus, falar do sacrifício de Jesus. No Natal, como em qualquer boa ocasião, você pode oferecer esse presente a todos quanto você anunciar a salvação. Se vão querer segurar esse presente, ou seja, aceitar esse presente, eu não sei. Isso é entre Deus e cada pessoa para quem você falar do Evangelho. O que eu sei é que o seu Natal terá um significado muito melhor, ou muito mais próximo do porquê nós celebramos o Natal, quando nós falamos desse presente, quando nós apresentamos esse presente, que vale muito mais, tenho certeza disso, do que aqueles presentes que ficam no pé da árvore, para você dar, para as pessoas que você gosta, que você ama. Então vamos fazer a nossa parte com fidelidade e deixar que Deus opere. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é misericordioso. Se você já creu em Jesus, então você já sabe disso. Então, vamos ajudar aqueles que ainda colocam a fonte de sua confiança em suas próprias virtudes e mostrar que não há melhor fonte de confiança fora de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, agradecer pelo teu ensino e para mostrar para nós com tanta clareza que a fonte da nossa confiança deve ser o Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Nisso, Pai, nos ajude a compreender que somos pecadores e carecemos do Senhor. Não há nada fora do Senhor, Pai, que nos dê esperança de um dia estarmos contigo. Não é obedecendo a tua palavra, não é fugindo dos problemas. Tudo isso é muito bom, Pai, mas se não houver fé no nosso Salvador, para que seja válido, Pai, esse sacrifício, para que aquilo que o Senhor fez por nós possa ter crédito na nossa vida, para que nós sejamos o alvo dessa tua misericórdia, possa valer, Senhor. Que no Natal, Pai, ou em qualquer outro feriado, em qualquer outro dia, seja uma boa oportunidade de falarmos para outras pessoas a respeito desse presente que o Senhor dá.
Se aqui, Pai, alguém que ainda não entendeu, que ainda não abriu as mãos para receber esse presente, que o Senhor graciosamente, Pai, possa cutucar e saber da verdade, Pai. Que possa conversar contigo a respeito disso, com base nesse texto. Simplesmente entendendo e clamando a Ti. Sou pecador. Eu preciso do Senhor que é misericordioso. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.